E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma saprozoonose. Vocês sabem o que isso significa e qual o parasita envolvido? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Então, caros parasitologistas, a saprozoonose é uma doença compartilhada na natureza pela espécie humana e espécies de animais vertebrados inferiores. Os animais domésticos e silvestres possuem uma série de parasitas cujas larvas infectantes são capazes de completar o ciclo apenas quando alcançam o seu hospedeiro próprio. Quando infectam um hospedeiro anormal, como o ser humano, as larvas desses parasitas podem não evoluir nesse hospedeiro e elas então migram através do tecido subcutâneo ou visceral e produzem as conhecidas síndromes chamadas de larva migrans cutânea, ou larva migrans visceral, ou larva migrans ocular. A larva migrans cutânea também é denominada de dermatite serpiginosa ou dermatite pruriginosa. Ela apresenta uma distribuição cosmopolita, porém ela ocorre com mais frequência nas regiões tropicais e subtropicais. Os principais agentes etiológicos envolvidos são as larvas infectas de Ancylostoma brasiliense e Ancylostoma canino, parasitas do intestino delgado de cães e gatos. No ciclo biológico, a gente vai falar do ciclo do hospedeiro definitivo, porque como a gente viu há pouquinho, no ser humano, elas podem de repente nem fazer um ciclo, né? Ou só migrar pela pele e invadir algum órgão. Elas não vão ter uma postura de ovos ou alguma coisa nesse sentido. Então, no hospedeiro definitivo, o Ancylostoma canino e o Ancylostoma brasiliense, eles são os agentes etiológicos mais frequentes, como eu já tinha falado. As fêmeas desses parasitas fazem postura de milhares de ovos que são eliminados diariamente junto com as fezes dos cães e dos gatos infectados. No meio ambiente, nas condições ideais de umidade, temperatura, oxigenação, vai ocorrer o desenvolvimento das larvas em primeiro estágio, as L1, dentro do ovo, que vão eclodir, vão se alimentar no solo de matéria orgânica e micro-organismos, e em um período de aproximadamente 7 dias, essas L1 realizam duas mudas e alcançam então o terceiro estágio, que a gente chama de larva infectante L3. Essas não se alimentam mais e elas podem sobreviver no solo por várias semanas. Os cães e gatos podem se infectar pela via oral, cutânea ou transplacentária, e as L3 vão sofrer duas mudas nesses hospedeiros, chegando ao intestino delgado, alcançando maturidade sexual em aproximadamente umas 4 semanas e o ciclo continua. A infecção em humanos, né, como eu disse, não tem basicamente um ciclo, né, mas as L3 desses ancilostomídeos penetram ativamente na pele dos humanos e migram através do tecido subcutâneo durante algumas semanas ou meses, ou de repente morrem. À medida que essas L3 progridem, elas deixam atrás de si um rastro sinuoso, conhecido popularmente como bicho geográfico ou bicho das praias. Menos frequentemente, as L3 podem ser ingeridas e alcançar o intestino. E, nesse caso, elas podem migrar através das vísceras, provocando uma síndrome de larva migrans visceral, que pode alcançar a circulação sanguínea e ser transportada aos pulmões, onde vão atravessar seus capilares, alcançar a árvore brônquica, fazendo mudas
e podem ser encontradas de repente no escarro ou deglutidas. Porém, são raros os casos em que os vermes adultos de um ancilostoma canino acabem parasitando o intestino delgado do ser humano. Os sintomas, né? A parte do corpo frequentemente acometidas são aquelas que entram em contato com o sol, né? Então, normalmente são pés, pernas, nádegas, mãos, antebraços, muito raramente boca, lábio, palavra. Algumas vezes as lesões são múltiplas e podem ocorrer em várias partes do corpo. O momento da penetração pode, às vezes, passar desapercebido ou ser acompanhado de um eritema e um prurido em pacientes sensíveis. No local da penetração das L3, aparece primeiramente uma lesão eritemo-papulosa que evolui assumindo um aspecto vesicular. Em sua migração, as larvas produzem um rastro saliente e pruriginoso, que por sua vez pode estar acompanhado de infecção secundária decorrente de um ato de coçar, que pode levar à escoriação da pele e levar também a uma infecção bacteriana. Nas lesões mais antigas, vai ter uma formação de crosta, que vai desaparecer lentamente, deixando uma linha sinuosa escura, que com o passar do tempo também desaparece. O diagnóstico ele vai ser fundamentado no exame clínico, na anamnese, nos sintomas e aspectos dermatológicos da lesão, né, caracterizado por essa erupção linear e tortuosa da pele. Basicamente, a gente não tem exame laboratorial, porque o ciclo não se faz no ser humano. E daí o tratamento, nos casos benignos, o tratamento pode ser muitas vezes dispensado, uma vez que a infecção pode se resolver espontaneamente no final de alguns dias. Mas quando a infecção se estender por semanas ou meses, o tratamento vai ter como medicamento de escolha o thiabendazol, que pode ser na forma de pomada, aplicado umas 4 vezes ao dia, e geralmente o prurido vai diminuir em torno de 24 a 72 horas e a cura clínica vai ocorrer entre 1 ou 2 semanas. No caso de infecções múltiplas, a gente pode associar ao thiabendazol a mesma formulação, só que na forma oral. A gente ainda vai falar um pouquinho agora da larva migrans visceral e a larva migrans ocular. A larva migrans visceral, ela é a síndrome determinada por migrações prolongadas de larvas de nematóides de parasitas comuns aos animais no organismo humano, que estão condenadas a morrer por uma longa permanência nas vísceras sem chegar ao estágio adulto. E quando essas larvas migrans acabam indo ao globo ocular, a síndrome que a gente vai denominar vai ser larva migrans ocular. A espécie mais importante envolvida nas síndromes de larva migrans visceral e ocular é o Toxocara canis. É um parasita intestinal de cães e gatos também. Vamos ver um pouco do ciclo biológico do Toxocara canis, principalmente na infecção em humanos. Os seres humanos geralmente se infectam ingerindo água ou alimentos contaminados com ovos que contêm as larvas infectantes, as L3, e menos frequentemente ingerindo carne ou víscera do hospedeiro paratêrico. Ao ingerir um ovo contendo uma L3, no intestino delgado vai ocorrer a eclosão e as larvas vão penetrar na parede intestinal, alcançando a circulação e se distribuindo por todo o organismo. Posteriormente, elas vão atravessar os capilares sanguíneos e vão chegar a tecidos adjacentes como fígado, rins, pulmões, coração, medula óssea, músculos estriados, olhos, né? Nesses órgãos, elas fazem migrações, porém a grande maioria é destruída, formando uma lesão típica
denominada granuloma alérgico, no qual o parasita morto encontra-se cercado por infiltrados ricos em eosinófilos e monócitos. Algumas larvas conseguem se encistar e se manter viáveis por vários períodos de anos. Vamos ver um pouquinho de manifestações clínicas, né? Da larva migrans visceral. As manifestações clínicas causadas pela migração das larvas pode ser assintomática, subaguda ou aguda. A gravidade do caso clínico depende da carga larval, do órgão invadido e da resposta imune do paciente. A maioria dos casos caracteriza-se por um quadro subclínico e sem diagnóstico. A infecção é autolimitante, com duração total de 6 a 18 meses. O quadro clássico de larva migrans visceral caracteriza-se por uma leucocitose, uma hipereosinofilia sanguínea, uma hepatomegalia e uma linfadenite. Em alguns casos, pode-se observar infiltrados pulmonares acompanhados de tosse, dispneia, anorexia e algum desconforto abdominal. Quando ocorre o envolvimento do sistema nervoso por migração das larvas e também por granulomas ricos em eosinófilos provocados por elas, o paciente pode apresentar manifestações neurológicas variadas, inclusive uns casos de epilepsia, de meningite ou até mesmo encefalite. A larva migrans ocular, os indivíduos com larva migrans ocular, geralmente não apresentam hipereosinofilia, e a resposta imunológica é muito menos intensa do que na larva migrans visceral. A maioria das infecções oculares é unilateral, e são vários os aspectos clínicos que podem assumir, sendo endoftalmia crônica a forma mais comum. Geralmente envolvendo coroide, retina, vítreo, determinando a perda da visão em casos mais graves. Também pode ocorrer um granuloma no polo posterior, periférico do olho, uma hemorragia retiniana, papilites, iridociclites, cataratas, ceratites e lesões orbitais. O diagnóstico da larva migrans visceral é difícil, pois a única evidência de certeza é a identificação da larva no tecido mediante biópsia. Na maioria das vezes, os exames histológicos são inconclusivos pela dificuldade de encontrar as larvas. Então, o diagnóstico acaba sendo estabelecido baseando-se na história do paciente, nos sintomas e no resultado do imunodiagnóstico. A eosinofilia persistente, a hipergamaglobulinemia, principalmente a IgM e a IgE, e a elevação dos títulos de isohemoglutininas anti-A e anti-B, pois as larvas de Toxocara canis contêm polissacarídeos relacionados com o antígeno dos grupos sanguíneos AB, né? A hepatomegalia, mais a anamnese do paciente, idade, história de geofagia, contato de cães e gatos, permite ao clínico, então, suspeitar de larva migrans visceral. E no caso de larva migrans ocular, acrescenta-se ainda mais o exame oftalmológico, né? Um processo unilocular, aspectos morfológicos e topográficos da lesão, assim como uma tomografia ocular. No tratamento da larva migrans visceral, a infecção é usualmente autolimitante, então muitas vezes pode-se dispensar o tratamento. Mas, se for necessário tratar, vários antihelmínticos são usados no tratamento da larva migrans visceral, mostrando diferentes graus de eficácia e segurança. Os mais usados são o albendazol, a ivermectina e o tiabendazol. O tratamento clínico da larva migrans ocular se baseia mais no uso de corticoides nas fases iniciais das lesões retinianas. Quando a lesão está mais na periferia, associa-se um corticoide periocular. Também pode-se usar uma fotocoagulação nos casos de granuloma do polo posterior e vitrectomia nos casos de granuloma periférico.
Os antihelmínticos, eles têm pouca eficácia, porque normalmente eles não penetram no globo ocular, então normalmente não se administra. E como profilaxia, o controle tem como base a conscientização da população e principalmente dos proprietários de cães sobre o real problema que representa essa parasitose. Dentre das medidas profiláticas a serem adotadas, a gente deve incluir um exame periódico de fezes dos cães e dos gatos, o tratamento com antihelmínticos de amplo espectro para esses cães e gatos, e evitar acesso desses animais a locais públicos, como praças, praias, parques infantis. No caso deles, obviamente, circularem por esses locais, juntamente com o seu dono, seria adequado que o dono, né, com algum tipo de saco, coletasse pelo menos a grande quantidade de fezes desses animais e levasse para ser destruído em casa ou colocado pelo menos no vaso sanitário para que não houvesse tantos casos de infecção. E a última profilaxia, talvez alguns achem isso totalmente cruel, né? Mas muitos desses dados profiláticos não sou eu que crio, né? Seria a redução da população de cães e gatos vadios, né? Que são os que apresentam mais alta carga parasitária. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.